Você já fez o quadro de rotina para organizar a dinâmica da sua família? Então vamos fazer uma agora? O quadro de rotinas é uma forma de vocês organizarem com os filhos, com o marido, com a esposa, todos da família, organizarem seus horários e o que cada pessoa da família tem que fazer no determinado horário, naqueles dias. Então, é importante que esse quadro de rotinas seja feito em uma reunião de família. Você vai escolher um dia da semana, um horário, que todos estejam em casa, né? Dependendo da dinâmica da sua família, pode ser ali 8 horas da noite, porque aí todos já chegaram do trabalho, e que seja um dia certo. Marque, olha, por exemplo, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma reunião de família. Essa reunião de família é para resolver os problemas, as dificuldades, resolver aquilo que não está muito legal e também para a gente conversar sobre algumas coisas que talvez a gente queira fazer em família. Então, organize com todos juntos. Nesse dia que vocês forem organizar o quadro de rotinas, esse quadro de rotinas precisa ser conversado. Eu fiz aqui um modelo, é um modelo pequeno, dá para fazer se for individual. Para cada pessoa pode ter um desse, cada membro da família pode ter um quadro desse. Esse quadro de rotinas, ele tem os dias da semana e tem os horários. Os horários você vai colocar conforme a rotina. Se você for fazer um individual para cada um, pode ser desse tamanho, eu peguei 2 folhas, né? A4 e imprimir. Mas você também pode fazer à mão. E se for fazer um coletivo, que para todos da família terem noção de que todos vão fazer, pode ser numa cartolina, que aí vai ficar maior, vai ficar mais fácil de você escrever, de todos fazerem, né, as suas anotações. Já crianças pequenas, que talvez não saibam ler, elas podem desenhar o que é a função delas. Por exemplo, aqui eu coloquei 6 horas da manhã, vamos que a criança tem que acordar às 6 horas da manhã, porque estuda pela manhã. Pode a criança fazer um desenho dela acordando, escovando os dentes, ou podem também colocar figuras, né? Figuras de alguém escovando os dentes. Tem outras pessoas que gostam até de bater fotos. Fotos da própria criança realizando aquela atividade, fotos dela escovando os dentes, né? Trocando os lençóis da cama, arrumando as coisas que ela tem que arrumar, e ela batendo foto, depois corta e cola. Tem de todo jeito, de todos os gostos podem fazer, que fica muito divertido e as crianças amam. O quadro de rotinas, ele precisa ser estabelecido em família. Então, nessa reunião, vocês vão dizer, olha, 6 horas, horário de acordar, então, escrever, desenhar ou colar figuras, acordar, escovar os dentes, e arrumar a cama, por exemplo. Às 6h30, tomar café. Aí coloca ou desenha, tomar café. E assim por diante. O que a criança tiver que fazer, coloque todas as atividades dela. Até as atividades que ela tem que fazer quando chega. Por exemplo, chegou da escola meio-dia, colocar a mochila no lugar, colocar o uniforme para lavar, 12h30, almoçar, pode deixar um tempo para a criança descansar e 14h, fazer a lição de casa, e assim por diante. Esse quadro de rotinas vocês vão fazendo conforme, né, a dinâmica lá da sua família. E podem se fazer ajustes, dar sugestões, por exemplo. Você talvez deixou 1 hora para a criança usar a TV, usar algum tablet, alguma coisa para ela se distrair. De repente ela fala, pode argumentar que é pouco, que ela já fez toda a atividade durante aquele dia, então ela poderia ter mais tempo. Você pode dizer, tá, posso deixar 1 hora e 15 minutos. Varia muito da idade da criança. Claro, crianças pequenas não podem ficar, crianças até 5 anos não podem ficar mais de 1 hora usando tablet, celular, esses eletrônicos. A gente sabe que é por bem delas. Mesmo que elas reclamem, falem que não é justo, mas a gente fala, olha, eu sei, não é justo,
mas a mamãe, né, o papai está fazendo isso para o seu bem. E converse com a criança. Mas outras atividades também podem ser colocadas. Então, vocês vão preencher todos os dias. Dia de domingo, você pode ser bem mais flexível, deixar para acordar mais tarde, nem colocar, né, não precisa nem preencher todos os espaços. Simplesmente coloque aquilo que você acha importante. Mas a programação de segunda a sexta tem que ser bem mais organizada, né, e estipulada com todos. Às vezes, você pode pensar que esse quadro de rotina é complicado. Não é não. Quando você começar a fazer junto com as crianças, você vai ver que elas vão gostar. Principalmente se elas confeccionarem, fizerem os seus desenhos ou montarem com figuras, elas vão amar e vão achar o máximo. É importante que esse quadro ele fique na parede. Se for o quadro geral, que vai ser um coletivo que vai ser para a família se organizar, é importante que ele seja numa cartolina, que vai ser maior, e deixar na cozinha ou num outro lugar que todos possam ver, porque aí vai ver e vai saber qual é a atividade que tem que fazer naquele dia e naquele horário. As crianças podem ter o delas individual e colar lá no quarto, né, num local visível também, que é para a criança ter aquela visão do que ela tem que fazer naquele dia. Para crianças menores de 4 anos, é interessante fazer um quadro, a gente pode fazer uma roda da rotina. Aqui eu desenhei, peguei uma tampa, né, tampa de panela comum, e fiz aqui um círculo. E aí nós vamos fazer aqui juntos essa roda da rotina, que aí dá para as crianças fazerem, olharem, elas podem desenhar, colar figuras do jeito que achar melhor. E aí vai ser bem mais fácil por essa roda, porque aí elas vão ter espaços menores, porque as crianças vão ter menos atividade, crianças até 4 anos, claro, tem menos atividades do que as outras que estão na fase escolar do ensino fundamental. Então vamos fazer aqui, que aí você vai perceber como é fácil e as crianças amam fazer essa roda da rotina. Aqui na roda da rotina, você vai fazer um círculo na folha e agora com o auxílio de uma régua, uma canetinha, um lápis de cor, faz um risco bem no meio desse círculo. Vamos fazer o risco aqui e depois vai dividir no meio outra vez, só que da forma ao contrário, e vai dividir depois novamente, formando assim como se fosse uma pizza. Depois que você dividiu o círculo, você vai desenhar em cada parte as atividades que a criança vai fazer. Na verdade, não é nem você que vai desenhar, é a própria criança. Mas se ela for muito pequena e não conseguir desenhar, você também pode colar figuras ou você mesmo desenhar. Então, vai desenhando as atividades. Aqui eu estou desenhando a pessoa ajudando a criança, né? Ajudando a lavar a louça. E nos outros espaços vai colocando também as outras atividades. Vou acelerar aqui, mas vocês vão ter uma noção depois de como vai ficar essa roda da rotina. Então, na roda de atividades, né, na roda da rotina, você pode colocar, aqui ó, eu fiz 8 partes. Para crianças até 4 anos, podem ser 6 partes, que aí coloca-se, né, menos atividade, claro, né, até os 4 anos elas não podem, não têm nem habilidade para fazer tantas coisas. Mas podem, por exemplo, colocar coisas simples. Por exemplo, eu coloquei aqui, olha, colocar a comida do cachorro, aí desenhei, a criança pode desenhar, ou, como a gente já falou, colocar figuras, né? E aí aqui, ó, eu coloquei colocar a comida do cachorro. Tem um saco de ração, né, enchendo aqui o potinho do cachorro. Aqui seria guardar as roupas. Aqui um baú para guardar os brinquedos. E fiz assim, né, varrer a casa, arrumar a cama, que molhar as plantas. O importante é que a criança possa ter escolhas. Ela vai escolher entre 2 a 3 atividades e você vai dizer, escolha o que você quer fazer. E aí ela vai escolher daquelas atividades que ela quer fazer naquele dia. No outro dia, ela pode escolher outras atividades. E essas
essa roda de rotina com as crianças menores de 5 anos é ótima, porque aí elas acham divertido escolher qual atividade vai fazer. Então, peça sempre a colaboração delas. Nunca deixe as crianças, mesmo as bem pequenas, de ajudar vocês em casa. E estabeleça com os outros membros da família usando o quadro de rotinas. Vocês vão perceber que fazendo a rotina estar estabelecida, vocês vão ter mais tempo livre, além de todos estarem cooperando para o bem da família, para a melhor organização da casa. E aí, pais, o que você pensa sobre isso? O que acha? Acha interessante? Tente fazer a reunião de família e o quadro de rotinas com a sua família. Você vai perceber que com a colaboração de todos, as coisas em casa vão ficar bem mais tranquilas. E compartilhe esse vídeo. Mande ele para um amigo, para um parente que também vai gostar dessas orientações. E nos vemos na próxima. Tchau!